Acabou de terminar no estádio Newton Santos com vitória do Botafogo 1 a 0 em cima da Chapecoense e podemos ver que tivemos uma loucura de jogo hoje. O torcedor do Botafogo, tanto que assistiu em casa, tanto que foi até o estádio, não esteve sem entretenimento. Um jogo muito movimentado e uma batalha tática que o Botafogo conseguiu vencer no último minuto ali, no apagar das luzes, com o gol salvador do Alex Telles. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje como o Botafogo fez para vencer essa batalha tática que estava muito clara desde o início da partida. A Chapecoense, como eu falei para vocês, iria surpreender o Botafogo, porque com certeza os jogadores fariam uma força extra para jogar e teremos mudanças táticas na Chapecoense que mudariam completamente o cenário da partida. Então nós tivemos hoje um jogo completamente diferente do que tivemos no final de semana, e isso era muito óbvio que aconteceria. Mas agora vem para o quadro tático entender certinho o que aconteceu nessa partida. Hoje a Chapecoense adotou uma postura de marcar em um 5-4-1. E a ideia da Chapecoense era muito clara, até como dita pelo Jean Carlos, que era tirar o jogo do Botafogo por dentro, que é onde o Botafogo mais tem qualidade para jogar. Quando tu junta Danilo, Montoro, quando tu coloca... por exemplo, hoje estava o Matheus Martins mais por dentro também. Quando tu coloca esses jogadores que tem essa qualidade técnica e tem essa capacidade de criar triangulações, de criar linhas de passe o tempo todo, de conseguir progredir nesse jogo por dentro, o Botafogo é muito forte por ali. Não à toa o Danilo faz tantos gols no Botafogo aparecendo ali realmente por dentro. E a ideia da Chapecoense era essa. Tanto que a Chapecoense marcava mais realmente o meio e as laterais ficavam um pouquinho mais desguarnecidas. Até porque o Botafogo utiliza muito o jogo por dentro e não tanto pelos lados do campo. Já o Botafogo veio com a ideia completamente diferente da Chapecoense, sabendo que teria posse de bola. O técnico Franklin Carvalho tinha 3 jogadores atrás, ficava o Ferrarese, o Alan e o Bastos, e os outros jogadores iam para frente com essa organização. Caio Roque mais aberto na esquerda, dando amplitude. Matheus Martins entrava um pouquinho mais para o meio, junto com o Montoro e junto com o Danilo por dentro. O Botafogo teve hoje mais uma vez aquela dupla de atacantes, porque o Júnior Santos não tá jogando como ponta, ele tá jogando como um segundo atacante ali ao lado do Kadir. Tava Júnior Santos e Kadir, e vira e mexe, um deles descia um pouquinho mais pro meio de campo para fazer 4 jogadores por dentro, e o Botafogo visava ter essa superioridade numérica que não tinha, porque a Chapecoense, além de ter uma linha de 5 atrás, tinha realmente 4 jogadores também por dentro. A Chapecoense marcava muito compacto pelo meio, e aí do outro lado quem dava amplitude era o Vitinho, que tava funcionando como esse ala lá pelo outro lado. Então essa era a organização ofensiva do Botafogo. O jogo do Botafogo travado por dentro, até conseguir criar algumas possibilidades de gol. Teve uma grande chance que o Júnior Santos cruza essa bola, que encontra o Kadir no meio da área, ele finaliza e a bola pega na trave, mas depois dali não teve uma outra grande chance para o Botafogo. Até tinha algumas tentativas, mas esbarrava na maioria das vezes nessa boa marcação da Chapecoense, basculando certinho o bloco de um lado para o outro, o Botafogo com dificuldade de infiltrar por dentro. E como a ideia do Botafogo não era tanto chegar à linha de fundo e gerar os cruzamentos para dentro da área no primeiro tempo, o Botafogo não fazia tanto esse tipo de jogada, e a Chapecoense ainda conseguiu ser perigosa com a bola cruzada pelo Bruno Pacheco, que o Garcês quase faz o gol lá no segundo pau. A Chapecoense quase não ia até o ataque, porque o pé de pressão do Botafogo estava funcionando muito bem. O Botafogo perdia a bola rapidamente, conseguia recuperar essa posse de bola e pressionar novamente a Chapecoense. E esse foi o cenário do primeiro tempo. No segundo tempo, como até falado pelo Vitinho na entrevista no final do jogo, a ideia do Botafogo mudou. Vendo que o jogo estava muito travado por dentro, o Botafogo começa a utilizar mais os lados do campo. Até por isso, a entrada do Alex Telles, para ter um pouco mais de refino técnico. E o Botafogo continua insistindo, até cria possibilidades de gol, com a ideia muito mais clara de pesar a área, de fazer os seus laterais, que hoje jogaram muito soltos, chegarem até a linha de fundo e balançar esse cruzamento para dentro da área, principalmente no segundo pau. E aí que vai também sair o gol do Botafogo. Quando povoa muito a área do adversário, o adversário tá com 3 zagueiros, entra mais até os volantes, entra o lateral, mas se tu povoar a área e essa bola tiver passando ali perto, a possibilidade de você fazer o gol começa a crescer. E foi assim que o Botafogo fez no jogo. Correu muitos riscos no segundo tempo, obviamente. Tu vê o time do Botafogo terminando a partida extenuado, porque o time teve que correr muito para recuperar a bola em pé de pressiona, para tentar tirar, minimizar o tempo todo esses contra-ataques da Chapecoense. E a Chapecoense ainda teve boas possibilidades. Teve uma bola com o Garcês dentro da área, que ele finaliza para cima, e teve ainda a bola na trave no chute do Enio. E o Botafogo insistindo, martelando, sem
conseguir marcar o gol. Começou a ter mais possibilidades quando o técnico Franklin Carvalho colocou o Corrêa para pesar o time à linha, colocou o Arthur Cabral também no time e ele colocou o Edenilson. Ele teve esses três caras muito dentro da área da Chapecoense e ocupando essas janelas, fazendo o time da Chapecoense ter mais cuidado e ter também essa infiltração no meio dessas janelas deixadas por lateral, zagueiro, zagueiro lateral. E aí o Botafogo começou a criar algumas chances. Teve até uma bola do Corrêa que ele recebe justamente nessa janela e faz a finalização para a defesa do goleiro da Chapecoense. O Botafogo pressionando, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E os detalhes que você não percebeu desse gol do Botafogo Salvador contra a Chapecoense foram esses. Grande jogada do Bastos. O Bastos tinha a chance de rifar essa bola, de colocar para lateral, mas ele preferiu jogar futebol. Matou a bola no peito, saiu da pressão, passou de um, passou de dois e com qualidade encontrou esse passe por dentro no Montoro. O Montoro até tenta fazer também a jogada individual, tenta jogar, mas já percebe que ele tá muito cansado, não consegue, perde a posse de bola, mas o Botafogo consegue recuperar rapidamente essa bola e olha só a postura da Chapecoense e a postura do Botafogo, a Chape toda já afundada dentro do seu campo e o Botafogo todo dentro do campo da Chapecoense. Olha onde é que tá os dois zagueiros do Botafogo, o Ferrarese e o Bastos, já dentro ali praticamente do campo da Chapecoense. E aí essa jogada, tem um detalhe que muita gente não vai perceber, mas olha como é que o Botafogo já passa a pesar muito mais a área da Chapecoense para furar esse bloqueio de 5 pelos lados do campo, gerando cruzamento. O Botafogo agora tem o Corrêa, tem o Arthur Cabral e tem o Edenilson como esses três atacantes, pesando a última linha da Chapecoense. O Alex Telles vai fazer o mesmo lá do lado, já acompanhando a jogada, visando um possível cruzamento do Vitinho no segundo pau. E o Danilo também ajuda a ocupar essa última linha da Chapecoense, atacando os espaços gerados nessas janelas entre lateral e zagueiro, entre lateral e volante. O Danilo ataca esse espaço, deixa uma certa dúvida no jogador da Chapecoense, mas aí o Vitinho vai ser decisivo nessa jogada individual. Ele acredita, dá o tapa na linha de fundo, vence na velocidade o jogador da Chapecoense e faz esse cruzamento. E olha só o Botafogo pesando a área, como é importante. E aí o cruzamento de manual do Vitinho, cavadinha lá no segundo pau pro Alex Telles, o outro lateral do Botafogo, aparecer dentro da área com muito espaço. O jogador da Chape não consegue afastar, não consegue defender bem o segundo pau. O Alex Telles cabeceia meio até que sem olhar para a bola, ele só cabeceou. Ele até falou que nunca fez gol de cabeça na sua carreira, é o primeiro dele, mas o importante é que essa bola entrou. O goleiro até tentou fazer a defesa, mas o cabeceio saiu forte, muito perto ali. O goleiro fazendo já o contra-movimento, não tinha o que fazer. Gol do Botafogo Salvador de Alex Telles. Mas ponto para a coragem do Franklin Carvalho de colocar muitos jogadores para pesar essa última linha da Chapecoense, colocar o Edenilson, de colocar o Arthur Cabral e também o Corrêa, que são jogadores mais altos e que cabeceiam melhor e acabam também atraindo a atenção dessa marcação. Gera um espaço para Alex Telles, que acompanhou a jogada, fazer o gol da vitória do Botafogo. E foi assim que o Botafogo conseguiu vencer essa linha de 5 da Chapecoense. Não por dentro, que estava muito denso em marcação, mas assim, atacando mais pelos lados do campo, gerando mais cruzamentos. E assim o Botafogo conseguiu vencer e vai com uma vantagem muito importante para a Arena Condá. O Botafogo não podia passar esse jogo sem vencer. O importante é vencer, cara. Agora o Botafogo joga lá por um empate e vai trazer essa obrigação da Chapecoense de se abrir, vai gerar campo pro Botafogo contra-atacar, e aí vai ser um jogo completamente diferente dessa partida que aconteceu hoje no Newton Santos. E assim foi a vitória do Botafogo em cima da Chapecoense hoje, jogo de ida da Copa do Brasil. O Botafogo que veio com a formação um pouco diferente, né? Não a formação em si, mas a escalação, jogadores diferentes. O Botafogo conseguiu ter essas oportunidades de gol. Essa, talvez a mais clara assim do Botafogo na partida, essa bola do Kadir. O Júnior Santos cruzou para ele, tentou finalizar de esquerda. Essa bola ele até tira do goleiro, mas ela acaba pegando caprichosamente na trave e o Botafogo não consegue sair na frente do placar. Chapecoense era perigosa em alguns contra-ataques porque o Botafogo tava com a linha muito alta e se expõe, né, cara? E aí você fica um pouco mais vulnerável para esses duelos. Muitas vezes até em situação de desvantagem do zagueiro do Botafogo, mas ali o Alan conseguiu conter bem a jogada. O Botafogo tentando gerar esse cruzamento para dentro da área, mas sem tanto perigo assim nesse momento. O Chapecoense até conseguiu controlar bem o time do Botafogo. Mais uma vez o Botafogo balançando esse cruzamento, que era como o Botafogo mais conseguia chegar, né? Tava difícil demais construir por dentro. Marcação muito forte da Chape. Tentativa do Matheus Martins, que acaba não dando em nada. Depois tem até o choque do goleiro com o próprio jogador da Chapecoense. A Chapecoense aproveita, ganhar alguns segundinhos ali no campo, né? Pra
Segurar esse ímpeto também do Botafogo. E que a grande chance da Chapecoense no primeiro tempo. Nessa bola do Bruno Pacheco, balançando no segundo pau. Por pouco, Garcês não chega na bola. Ele chega aqui e esquece, era gol, né? Neto já tinha passado, a zaga do Botafogo toda já tinha passado também nessa jogada aqui. Tentativa de finalização do Alan de média e longa distância. A bola passa por cima do gol sem muito perigo. Mais uma tentativa de contra-ataque da Chapecoense que o Ferrarese foi muito bem. Olha aí. Foi muito bem o Ferrarese recuperando nessa jogada. Isso aqui foi uma falta do Kadir em cima do Bruno Pacheco, marcada pelo juiz. E aqui mais uma tentativa do Botafogo com o Júnior Santos. Até era uma boa chance, né? Ele acabou batendo mais por cima ali. Era uma bola difícil também. A bola veio quicando ali. Não era uma bola fácil de você pegar. Caiu também na perna ruim dele. Se lamenta. Acontece. Esse choque aqui do goleiro com o Kadir. Tem o joelho nas costas, mas vai ter o álibi sempre que o goleiro tocou na bola, né? Então, assim, se ele não toca na bola, era pênalti. Mas como ele tocou na bola, eu já sabia que não ia marcar nada. Mais uma tentativa do Botafogo, tentativa de chute aqui do Kadir. Parece que ele estava impedido nesse lance aqui, ó, no início aqui, na primeira finalização do Júnior Santos. Mas talvez ele poderia ter deixado pro Caio Roque finalizar, mas estava muito prensado também. Mais uma tentativa de ataque do Botafogo, dessa vez parada aqui no contra-ataque. Porque a Chapecoense não queria esse cenário do jogo em momento algum, que era o Botafogo pegando a Chapecoense com a sua marcação desorganizada. Então parava ali no contra-ataque, parava já com a falta tática. Mais uma tentativa do Botafogo Santos que foi bizarro, né? Foi muito escanteio, o juiz ele marcou o tiro de meta. Olha como é que a bola pega na canela do Bruno Pacheco. Ficou muito claro pra ver, ela não viu, né? Acabou dando tiro de meta, mas a bola ia pra área, talvez com algum perigo. E foi marcado o tiro de meta, um lance que foi muito escanteio, que não pode acontecer esse tipo de erro. Que chute perigoso do Marcinho, cara. Marcinho ex-Botafogo querendo marcar de novo contra o Botafogo. Essa bola passa. Ele pegou muito bem na bola, né? Ela passa rente ali atrás. Essa bola que o Garcês perde é absurda. Botafogo, por mais que tenha feito até um jogo bom, né? A gente pode falar assim, também pela postura da Chapecoense, assim, nessa batalha tática que eu já expliquei anteriormente pra vocês como foi travada, mas acabou cedendo muitas oportunidades pra Chape. Essa bola do Montoro que pega na trave no rebote, hein? Bonita a finalização, mas pegou na trave. Bola, cara, isso aqui é inacreditável, né? A bola fica na mão do goleiro, já era o Vitinho pisando dentro da área. Bela jogada ali do Kadir pela ponta. Mas aí o goleirão da Chape conseguiu fazer a defesa. O Bruno Pacheco salva ali primeiro. Era um jogo de paciência pro Botafogo. O Botafogo tentando de novo gerar cruzamento pelo lado do campo. Que era o Montoro brigando, batalhando. O Montoro que hoje voltou a fazer uma boa partida, né? Tava meio embaixo, mas gostei hoje da partida do Montoro. Participou bem do jogo. O Correia atacando essa janela. Tentou fazer o cruzamento. Essa bola aqui, cara. É sempre questionamento em relação a esse braço, né? Tava colado ao corpo realmente. É muito difícil esses lances. Aí o chute do Enio. Enio ex-Botafogo também. Quem se lembra dele? Tem torcedor que não vai se lembrar, mas ele é da base do Botafogo, formado no Botafogo. Tentativa de cruzamento para dentro da área do Vitinho. Corte providencial, porque se não correr, provavelmente faria esse gol ali. Parece até o Juninho Manela, zagueiro aqui da Chapecoense. Tentativa de novo aqui do Botafogo, Edenilson. Edenilson que foi pedido pela torcida, né? Vivendo uma grande fase. Hoje teve que ser preservado, questão de minutagem, questão de fisiologia. Mais uma jogada do Botafogo de cruzamento e sempre com esses caras dentro da área. Essa modificação do Franklin Carvalho, de colocar o Correia, de colocar o Cabral e de colocar o Edenilson para fixar ali os zagueiros da Chapecoense. E aí o gol do Botafogo, o gol do alívio que eu já expliquei para vocês como aconteceu. Alex Telles marcando o gol do Botafogo, vitória do Botafogo. Eu não sei se vai aparecer aqui, mas a Chapecoense ainda teve alguns lances perigosinhos ali no final do jogo, né? Mas aí o gol do Alex Telles para coroar essa insistência do Botafogo foi quem mais persistiu pela vitória, a gente pode falar assim. E aí o Alex Telles foi coroado com o gol da vitória do Botafogo. Mas é isso, cara. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fica nessa. Abração do Francisco. É nóis. Fui.